Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês. Amém, meus amados? Hoje eu estou aqui, meus irmãos, no Parque Ecológico aqui, para a gente estar entregando o sábado da forma correta, meus irmãos. Hoje eu resolvi estar aqui para poder estar trazendo uma mensagem de reflexão para nós e vamos entregar o sábado, meus irmãos. Eu já sei que pelo horário já seria domingo, mas nós não podemos sair do sábado, meus irmãos, de qualquer maneira. Então nós temos que fazer o nosso culto aqui para a honra e glória do Senhor. Hoje, meus irmãos, para a gente estar iniciando o culto, claro, né? Antes da gente abrir a palavra ou mesmo o inário, vamos fazer uma oração, meus irmãos, agradecendo a Deus pela semana que passou. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana que passou. Foi uma semana de luta, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado até aqui. E neste momento, meu Pai, já se colocamos aqui na Tua presença, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti. Te pedimos que o Senhor possa nos usar poderosamente. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Recebe de bom grado, meu Deus, os louvores que aqui serão entoados, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. E nos dá sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Assim te oramos e te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, gostaria de louvar junto com vocês hoje, não em área, meus irmãos. Hoje eu estou trazendo aqui a harpa cristã da Assembleia de Deus. Vamos aqui relembrar, meus irmãos, os velhos tempos que eu fazia parte da Igreja Assembleia de Deus. Aqui de cara tem um hino maravilhoso, meus irmãos, que também tem no nosso inário, só que ele está com a letra diferente, que é Chuvas de Graça, meus irmãos. E aqui o hino começa da seguinte forma: Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém, louvado seja o Senhor, meus irmãos. Existe um outro aqui que eu gosto muito, meus amados, é o número 3. É claro que na igreja eles cantam ele de uma forma bem acelerada, que não é sacra, mas nós podemos transformar, meus irmãos, que é o Plena Paz. Aqui eu cantaria da seguinte forma, que é um hino muito bonito. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz.
no Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, meus irmãos, amém. Vamos tentar encontrar outro aqui maravilhoso. Eu gosto muito desse aqui, meus irmãos, também, que é muito conhecido. Ele é muito conhecido aqui dentro da harpa cristã, que é o 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, meus irmãos. Vamos agora fazer uma reflexão. Estou aqui com o livro, meus irmãos, Maranata, da Senhora White. Novamente eu faço a propaganda deste livro, meus irmãos. Livro maravilhoso. Hoje nós sabemos que tem várias meditações na nossa igreja, mas onde é que ficam as meditações do Espírito de Profecia, meus irmãos? Que está sendo abandonado dentro da igreja do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, de nenhuma forma, abandonar o Espírito da Profecia. Ainda mais uma meditação como esta, meus irmãos, que é toda inspirada por Deus. A meditação aqui, Maranata. E muitas outras meditações maravilhosas. Hoje, meus irmãos, nós sabemos que já é 15 de junho. Mas como a gente está entregando aqui o sábado da maneira correta, meus amados, então vamos fazer aqui a reflexão do dia 14 de junho, que tem como tema simbolismo das mensagens dos 3 anjos. Mensagem forte, meus amados. E aqui o nosso texto para reflexão nesta tarde
É Malaquias capítulo 4, versículo 5, meus irmãos, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja que a promessa de Deus para cada um de nós era que nos últimos dias, meus amados, ele enviaria o seu profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, meus irmãos. Quem é este Elias que a profecia está mencionando em Malaquias, capítulo 4, verso 5, que deveria ser enviado nos últimos dias, meus amados? Eu já posso dizer para vocês, sem medo, este Elias, meus irmãos, é os 144 mil. 144 mil, meus irmãos, filhos de Deus, que no livro do Apocalipse são eles que vão proclamar as 3 mensagens angélicas, meus irmãos. E lembre-se, os 144 mil, eles fazem parte apenas de uma única igreja, meus irmãos, neste mundo. Qual é esta igreja? É exatamente a igreja que surgiu no final de uma profecia bíblica, que é a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz: E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No final desta profecia, deveria acontecer 2 coisas. No dia 22 de outubro de 1844, deveria acontecer 2 coisas. Uma no céu e outra na terra. No céu, Cristo começaria uma nova fase do seu ministério bifásico como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E na terra surgiria a igreja remanescente de Deus, restaurando todas as verdades bíblicas que por mais de 12 séculos o poder papal, o chifre pequeno, a grande prostituta, a besta que emerge do mar, havia lançado por terra durante 1260 anos. Esta época ficou conhecida como a época da Idade das Trevas, a época da Idade Escura, que predominou do ano 538 até o ano de 1798. Mas logo depois, 45 anos depois, no ano de 1844, surge a Igreja Remanescente. E sabe qual é o nome desta igreja, meus amados? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós fazemos parte dela, meus irmãos. E dentro dela existe um remanescente. E este remanescente é os 144 mil. São eles que não vão se ajoelhar diante do vinho de Babilônia, meus amados. E aqui, meus amados, a serva do Senhor nos diz o seguinte, para a gente começar aqui um pouco dessa reflexão. Ela fala: com o objetivo de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, uma grande obra de reforma deveria ser realizada. Então percebam o que ela está dizendo, meus irmãos, com o objetivo de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus. Eu e você, nós temos uma grande missão, meus irmãos. Pregar as 3 mensagens angélicas. Para quê? Para preparar um povo para estar em pé no dia de Deus. Porque a maioria, infelizmente, meus irmãos, não estarão em pé naquele dia. Serão destruídos. Mas aqui ela diz que nós temos um papel: pregar o evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque existe uma grande obra de reforma que tenha que ser realizada nos últimos dias. Precisa ser realizada. Então, meus amados, nós não estamos aqui para brincar de sermos cristãos. Existe um grande trabalho para ser feito, uma grande obra a ser realizada. Esta é uma grande reforma que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Reforma esta que não pode ser pela força. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nossas mentes, em nossos corações. E ela diz mais: Deus viu que muitos dentre seu professo povo, ou seja, ela está falando para os adventistas. Ela diz: Deus viu que muitos dentre seu professo povo não estavam edificando para a eternidade. Ela viu isso na sua visão, meus irmãos. Infelizmente, a maioria hoje dos adventistas, meus irmãos, ficam em cima do muro. Nem tomam uma posição firme ao lado de Deus e nem tomam uma posição firme ao lado do diabo, meus irmãos. A igreja de Laodiceia, ela fica em cima do muro e ela deseja tomar os 2 cálices ao mesmo tempo, o cálice de Deus e o cálice do diabo.
mas nós não podemos tomar os dois cálices ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, ela viu que muitos dentre seu professo povo não estavam edificando para a eternidade, meus amados. E em sua misericórdia, estava prestes a enviar uma mensagem de advertência para despertá-los de seu entorpecimento e levá-los a se prepararem para a vida de Jesus. Deus é tão bom, meus irmãos. Muitos hoje estão dormindo, mas a promessa de Deus aqui, de acordo com o espírito de profecia, meus amados, é que Deus ainda tem filhos sinceros que vão despertar do sono e vão despertar, meus amados, para proclamarem estas mesmas verdades. E ela continua dizendo, essa advertência está em Apocalipse capítulo 14. O que é que nós encontramos em Apocalipse capítulo 14, meus irmãos? Ali nós vemos, primeiramente, os 144 mil. Nós temos ali os 144 mil, dos versos 1 até o versículo 5. E do versículo 6 até o versículo 12, ali nós temos a mensagem, ou melhor, a última mensagem de advertência ao mundo, que deverá ser pregada por este remanescente, que no Apocalipse são chamados de 144 mil. E ela diz, ali nos é apresentada uma tríplice mensagem proclamada por seres celestiais, e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para recolher a colheita da terra. Então, meus irmãos, quando este evangelho do reino for pregado para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Só que este fim, meus irmãos, será o fim para os perdidos, será o fim deste mundo como o conhecemos, mas para nós que proclamamos a verdade, que tomamos uma firme posição ao lado de Deus hoje, para nós será o recomeço, meus amados, não será o fim. Lembre-se, o fim será para o mundo de pecado como conhecemos. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas, meus irmãos, para nós será o recomeço. Deus nos promete um novo céu e uma nova terra. Então que nós possamos estar firmes. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, meus irmãos. E aqui ela continua dizendo, os anjos são representados como voando no meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo direta aplicação a pessoas que vivem nos últimos dias da história da Terra. As 3 mensagens angélicas, meus irmãos, é uma mensagem que precisa ser pregada agora. Esta é a verdade presente que tem que ser proclamada por mim e por você nos últimos dias. Nós fazemos parte da Igreja do Senhor, meus irmãos. Nós não temos dúvida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja da profecia bíblica. É a igreja que vai terminar com a pregação do Evangelho, meus irmãos. É através da pregação desta igreja que vai sim finalizar a obra. E eu e você, nós temos um papel muito grande, meus irmãos, porque nós representamos estes 3 anjos que estão voando pelo meio do céu, proclamando em alta voz uma mensagem eterna, um evangelho eterno, meus amados. Eterno, porque nunca teve um princípio e jamais terá um fim, meus irmãos. Este é o mesmo evangelho, pregado desde o princípio, e vai ser pregado por toda a eternidade. A mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo e do terceiro anjo é uma mensagem para o tempo presente. É este evangelho mencionado em Mateus capítulo 24, que quando Cristo disse, e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E ela continua dizendo, ninguém ouve as vozes desses anjos, pois eles são um símbolo para representar o povo de Deus, que trabalha em harmonia com o universo celestial. Tá vendo, meus irmãos? Quem representa os 3 anjos? Representa os filhos de Deus que fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembre-se, meus irmãos, não existe uma 8ª igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a menina dos olhos de Deus. É a igreja da profecia bíblica que surgiu ali no final das 2.300 tardes e manhãs. Ela surgiu para ser um reparador de brechas, para ser este Elias, como a gente leu em Malaquias 4:5, que diz, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Este Elias, meus irmãos, é o remanescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor,
que é o dia da sua volta. E ela diz mais: as mensagens dos 3 anjos devem ser combinadas, dando ao mundo sua tríplice luz. Nós não podemos separar a mensagem do primeiro anjo da mensagem do segundo ou terceiro. Não, meus irmãos. Elas têm que ser pregadas de forma unânime e juntinhas. As 3 mensagens angélicas, elas funcionam como um todo, meus irmãos. É como um efeito dominó. Se você tropeça em um único ponto, se você deixa de pregar um único ponto da mensagem, você já se torna culpado de todo, meus irmãos. E é interessante que junto com a mensagem do terceiro anjo, nós temos o braço direito. A serva do Senhor nos diz que a mensagem da reforma de saúde, ela está ligada à mensagem do terceiro anjo. Isto significa, meus amados, que sim, meus irmãos, a reforma de saúde é uma questão de salvação, meus irmãos. É prova de comunhão, sim, meus amados. Tem a ver com a nossa vida eterna, meus amados. Os últimos filhos de Deus na terra, eles serão, meus irmãos, eles colocarão em prática a reforma de saúde. Eles não estão aqui para brincar, meus amados. Eles entendem o tempo em que estão vivendo. Lembre-se, João Batista era um reformador e ele era vegetariano, meus irmãos. E o último Elias também seria um povo vegetariano. Pregaria uma mensagem fazendo com que as pessoas voltassem para a alimentação original. Então nós não podemos esquecer, meus irmãos, destas preciosas verdades. Lembre-se, a reforma de saúde está ligada à mensagem do terceiro anjo. E é interessante que eu sei que muitos têm pregado dizendo que não é prova de comunhão, não é prova de salvação, a questão da comida ou da bebida. Mas é, meus amados, Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a honra e o que, meus irmãos? E glória de Deus. E a mensagem do primeiro anjo diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Veja como é prova de salvação. Se nós não temermos a Deus da forma correta, se nós não guardarmos os mandamentos de Deus, meus irmãos, se a gente não guardar, tudo que nós fazemos será registrado no livro da morte. E no dia do juízo, nós seremos absolvidos ou nós seremos condenados, meus irmãos? Nós seremos condenados. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para quê, meus irmãos? Para a honra e glória de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque chegada a hora do juízo. Lembre-se, a salvação é unicamente pela graça, mas o julgamento acontece aonde, meus irmãos? Na sala do juízo, na sala do Santíssimo. O julgamento será pelas obras, pelo aquilo que nós fazemos. E ela diz mais, no Apocalipse, João declara, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Quem é este anjo, meus amados, que está iluminando a terra com a sua glória? Aqui, meus amados, é uma referência aos 144.000 cheios do poder do Santo Espírito de Deus. Este anjo que desce dos céus para a terra, meus irmãos, é o próprio Santo Espírito, que vai se unir ao terceiro anjo, ou seja, aos 144.000 que fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles serão batizados com a chuva serôdia, para conseguir concluir a obra da pregação do Evangelho, para que eles consigam pregar em todo o mundo, meus amados, a última mensagem de advertência, de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. E ela diz mais, isso representa a transmissão da última e tríplice mensagem de advertência ao mundo. E esta mensagem será pregada com o poder do Santo Espírito, simplesmente para mostrar que eu e você, nós não somos nada. Que nós não podemos fazer nada sem Deus, meus irmãos. Até para pregar o Evangelho, temos que ter o auxílio do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o irmão Ramon. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E aqui, para finalizar, ela diz, o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem de Apocalipse 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. Qual é a condição, meus irmãos? Ela está falando aqui da queda de Babilônia. Aqueles que ouvirem esta mensagem e não atenderem, meus amados, ao chamado, à vocação de Deus,
serão destruídos. Receberão as 7 últimas pragas. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do vinho da fúria da sua prostituição. E aqui diz mais, e o povo de Deus, ainda em Babilônia. Deus tem um povo em Babilônia, meus irmãos. Na igreja metodista, na batista, na presbiteriana. Deus tem um povo sincero em todas as religiões, que no momento certo eles sairão, porque se eles saírem agora, meus irmãos, eles até se escandalizariam. E aqui diz, será chamado a se separar dela. Dela quem? De Babilônia, meus irmãos. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo. Qual mensagem que será a última a ser dada ao mundo? As 3 mensagens angélicas, a verdade presente para os últimos dias. E ela diz mais, e cumprirá sua obra quando os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam na mentira. Qual é a operação do erro aqui, meus irmãos? É uma referência também ao momento em que Satanás ele vai se transfigurar na própria pessoa de Jesus. Esse será um dos últimos enganos, meus irmãos, e um dos mais cruéis, um dos mais perigosos, porque o próprio diabo vai se transfigurar na pessoa de Jesus, dizendo que o sábado foi mudado para o domingo. E todos aqueles adventistas que viveram o evangelho meia boca, meus irmãos, que ficaram em cima do muro, vão acreditar nas palavras desse falso Jesus, que na verdade é Satanás, disfarçado de Jesus. E o que é que vai acontecer, meus irmãos? Esses adventistas que nunca quiseram dar ouvido à mensagem do Espírito de profecia, eles irão para as fileiras de Satanás. Então a porta da graça se fechará, e eles receberão a marca da besta, e serão destruídos. E aqui diz mais, meus irmãos, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam na mentira. E ela diz, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se encontram abertos para recebê-la. A verdade das 3 mensagens angélicas precisa hoje, meus irmãos, penetrar no meu coração e no seu coração. E ela diz, esta verdade tem que brilhar sobre cada um de nós. Precisamos abrir o coração. E aqui diz que os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado. Retirai-vos dela, povo meu. Meus irmãos, muitos adventistas do 7º dia estão hoje vivendo uma vida dentro de Babilônia. Dizem que saiu de Babilônia. Eu saí da Assembleia, eu saí da Metodista, eu saí da Batista, me batizei na igreja adventista do 7º dia. Mas, meus irmãos, eles ainda continuam vivendo dentro de Babilônia, meus irmãos. Apenas tomaram banho naquele tanque, mas a Babilônia não saiu dos seus corações. Continuam praticando as mesmas obras de Satanás. Continuam cantando as mesmas músicas do diabo. Continuam se vestindo da mesma forma como as pessoas do mundo. Continua comendo as mesmas comidas que o mundo come, continua falando as mesmas palavras que o mundo fala. Meus irmãos, nunca saíram de Babilônia. Continua assistindo, meus irmãos, as mesmas coisas que o mundo assiste. O irmão Ramon, por exemplo, meus irmãos, eu aqui era viciado, meus irmãos. Eu tenho um grande gigante e eu sempre tenho que me manter distante dele, meus irmãos. Eu passei muito tempo vivendo uma vida de caos, preso, meus irmãos, com a questão no pecado da pornografia, masturbação, animes. Esses eram os meus gigantes, meus irmãos, e que eu tenho que me manter longe deles até hoje. Todo dia eu tenho que colocar meu joelho no chão, meus irmãos, porque tem hora que eles querem aparecer, mas nós só conseguiremos vencer esses pecados, esses gigantes, meus irmãos, se nós estivermos com o Senhor do nosso lado, com o Espírito Santo de Deus. Eu passei 20 anos, meus irmãos, para poder conseguir me libertar da pornografia. 20 anos. Não foi fácil, meus irmãos. Mas eu posso dizer para você que se você está enfrentando hoje a mesma luta da masturbação, pornografia, animes. Eu era viciado, meus irmãos, em videogames, jogos. Gostava muito daquele jogo do Guitar Hero, meus irmãos. Deus da Guerra, animes como Naruto, filmes. Meus irmãos, tem hora que todos esses gigantes querem vir na minha vida novamente. Mas eu tenho que me lembrar, meus irmãos, eu tenho que me manter firme. Firme no que, meus amados? Na palavra de Deus, no espírito de profecia. E hoje eu tenho pregado essas verdades sem medo, meus irmãos. Não tenho escondido nada de ninguém. E hoje eu estou sendo perseguido, como vocês sabem, meus irmãos, dentro da própria organização. Porque quem prega a verdade é perseguido.
Então o irmão Ramon tinha muitas coisas que praticava. Não foi fácil, meus irmãos, deixar os animes, as séries. E tudo isso, meus amados, é vinho de Babilônia. Filmes de Hollywood, meus irmãos, pregando falsas doutrinas, aqueles filmes de super-heróis, os filmes da Marvel, meus irmãos. Eu era impregnado em tudo isso, meus irmãos. Eu sou baterista. Não é fácil para mim, meus irmãos, cantar música sacra, porque meu corpo, a minha mente foi treinada com o ritmo da bateria. Tum, tá, tá, tum, tum, tá. Mas eu tenho que aprender sempre, meus irmãos, a subjugar o meu eu, esmurrar o meu próprio eu, meus irmãos. Tem dia que aquele vício da pornografia que aparece na minha vida, meus irmãos, e eu tenho que repreender. E a única forma de vencer é você colocando o joelho no chão, meus irmãos. Resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Tem hora que vem aquele vício, meus irmãos, de assistir um anime. Dragon Ball Z, eu não sei do tempo de vocês aí. Do meu tempo era o Dragon Ball Z, meus irmãos. Cavaleiros do Zodíaco. Tem hora, meus irmãos, que dá vontade de assistir isso tudo de novo. Tem horas, meus amados, que dá vontade de chutar o balde. Mas aí o Senhor vem, meus irmãos, e me diz assim: Ramon, eu tenho uma grande missão na tua vida. Você precisa ser um reformador. Você precisa proclamar as 3 mensagens angélicas. Não é hora mais de viver um adventismo morto. É hora de vivermos, meus irmãos, um adventismo vivo, meus amados, para a honra e glória de Deus. E que os animes, a pornografia, a masturbação, tudo isso, essas coisas imorais, tudo isso, meus irmãos, tem que ser destruído, tem que ser morto, tem que ser crucificado na cruz. Todos os dias nós temos que vencer esses gigantes, meus irmãos. É claro que tem momentos, meus amados, que na minha vida acontecem acidentes. Como eu tenho certeza que na sua vida também existem os momentos dos acidentes. Mas é com esses acidentes, meus irmãos, que nós passamos a odiar o pecado ainda mais. O que não pode acontecer na nossa vida, meus irmãos, é você viver uma vida de pecado voluntário, acariciando o pecado. Pode ser que em algum momento você caia, meus irmãos, como um acidente. Mas você vai perceber que é um acidente por quê? Porque logo quando você comete ali um pecado, aquele ato que você sabe que é errado, vem logo aquela angústia na mente, meus irmãos, e uma repugnância pelo mal. E você cria mais força para ficar cada vez mais longe dessas práticas. Cumprindo Provérbios 3, versos 6 e 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E para finalizar esta mensagem de reflexão, meus amados, desta tarde, meus irmãos, que eu e você venhamos se firmar a cada dia na verdade de Deus. Que venhamos a ser verdadeiramente não adventistas no 7º dia, mas adventistas do 7º dia, meus amados. Vivendo um adventismo vivo, proclamando sem medo os 2 lados da moeda, sem se esconder, meus irmãos. Não é tempo mais de nós que fazemos parte da igreja adventista do 7º dia de se escondermos. É tempo de proclamarmos as mensagens de forma aberta, como eu estou aqui agora, meus irmãos, no meio da pista, passando os carros, as pessoas olhando para mim. Eu estou aqui neste parque ecológico, mas eu estou pregando sem medo a verdade. Então que nós possamos se firmar cada vez mais. Lembrando, meus irmãos, que se você não for inscrito no nosso canal Revelaction, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Se esta mensagem trouxe valor, agregou valor na tua vida, também lembre-se de compartilhar. Deixe aquele joinha para fortalecer o canal. E, meus amados, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários desse vídeo, para que nós possamos crescer juntos, orando uns pelos outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. Lembre-se, sem Cristo, nada nós podemos fazer. Amém, meus amados? Então agora feche seus olhos. Vamos fazer aqui uma última oração. Eu vou fazer essa oração, meus irmãos, de joelho. Não vou sair na câmera, porque lembre-se, nós temos que se ajoelhar, meus irmãos, para fazer os nossos pedidos. Amém? Se ajoelhe junto comigo se você puder. Oremos. Maravilhoso Deus e Santíssimo Pai, Deus de infinita bondade e de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Desde já, meu Pai, quero te apresentar os teus filhos que ouviram esta mensagem por meio aqui da internet, Senhor, do YouTube, que o Senhor possa abençoar cada um deles, a vida de cada um, meus irmãos. Abençoa também a minha vida, meu Pai. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor, que nós possamos proclamar as últimas mensagens de advertência a este mundo. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nos prepara agora, meu Senhor, está diante de nós uma semana desconhecida, mas nós queremos te entregar as nossas vidas em tuas mãos. Perdoa as nossas transgressões, Senhor,
seja com cada um de nós, tomando o primeiro e o último lugar, meu Senhor, em nossas vidas. Assim nós te oramos e te suplicamos em nome e por amor de Jesus. E aqui, meus amados, vamos citar a bênção apostólica. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós e que possam todos dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. E até o próximo vídeo aqui dentro do canal Revelaxion.